Olá, muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Teresa Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma previsão sobre quem deverá ser o próximo técnico da seleção brasileira. Queridos, como todos aqui que acompanham o futebol já sabem, Dorival Júnior foi demitido após a goleada que o Brasil sofreu contra a Argentina. Aliás, aqui no canal eu fiz a previsão de que a Argentina ganharia. Tudo bem, eu não previ a goleada, mas eu disse que a Argentina atacaria muito mais e teria muito mais chance de gol, né? Então, sim, eu disse que a Argentina ganharia. Mas independente disso, eu peguei aqui alguns nomes, né, que estão aí aparecendo muito na internet, né, nas discussões sobre os prováveis próximos técnicos da seleção brasileira. Então eu tenho aqui Jorge Jesus, o Ancelotti, o Guardiola, o Abel Ferreira, o Renato Portaluppi e o Felipe Luiz, tá? Importante dizer que qualquer leitura que eu fizer aqui no canal não reflete meu desejo, minha opinião, minha torcida, nada disso. Eu simplesmente interpreto as cartas que caem aqui na mesa. E no caso aqui dos técnicos, eu peguei nomes que estão aparecendo, né, nas discussões aí, nos sites de notícia. Então vamos lá. Eu vou começar aqui vendo então o Jorge Jesus, que atualmente treina o Al Hilal. Vamos lá. Jorge Jesus. O Jorge Jesus será o próximo técnico da seleção brasileira? Vamos ver aqui. Jorge Jesus, ele será o próximo técnico da seleção brasileira. Jorge Jesus será o próximo técnico da seleção brasileira. Dois de espadas, valete de ouros e o 5 de espadas, 4 de ouros. Pelas cartas aqui que eu vejo o seguinte: 4 de ouros e 7 de espadas no fundo do deck, carta do enforcado e carta do diabo. Então aqui pode me mostrar, já pelo fundo do deck, alguém que, ou o próprio Jorge Jesus, que poderá não querer neste momento, ou alguém na CBF, né, que não deseja esse técnico, porque aqui fundo do deck a gente tem cartas realmente muito negativas. A gente tem o 4 de ouros, que é uma carta que mostra alguém muito fechado para essa opinião, 7 de espadas, alguém que não deseja, que não torce, carta do enforcado e carta do diabo. São cartas realmente muito negativas que tem no fundo do deck, e aqui abre com 2 de espadas, tá? Aqui eu vejo o seguinte, eu vejo dentro da, enfim, dentro da CBF, pessoas propondo de fato esse nome. Esse nome ele será realmente discutido, já pode estar sendo discutido, mas havendo uma resistência muito grande, tá? Então, o Jorge Jesus, eu não vejo neste momento uma energia forte aqui de que deverá ser ele, porque eu vejo de fato, eu vejo o nome dele aqui sendo discutido, vejo, mas eu vejo aqui uma resistência muito forte. Aqui tem um 5 de espadas. 5 de espadas geralmente é uma carta que simboliza perda, derrota, né? E eu vejo, e é uma perda, uma derrota num sentido até mesmo negativo, assim, no sentido de ser, o 5 de espadas fala muito da vitória sem honra. Então, que pode indicar até mesmo interesses escusos, enfim, alguém que de fato quer se dar bem, ao não indicar esse nome, aqui pode indicar sim, né? Pode, né? São possibilidades. Aqui o 5 de espadas, né? Ele sendo prejudicado por algum interesse, tá? Então, assim, não vejo Jorge Jesus aqui com possibilidade de ser técnico, porque de fato as cartas estão bastante negativas, tá? Vejo sim o nome dele enfrentando muita resistência. Ou também pode indicar que ele também neste momento não desejaria, tá? Porque eu vejo assim, energia de resistência, energia de alguém que não deseja, né? Então, nesse momento vejo essa possibilidade realmente de ser Jorge Jesus, segundo aqui as cartas do tarô, uma possibilidade muito remota. Vamos ver aqui o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira? Eu já vou até aqui anotando aqui o resultado. Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira? Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira? Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira? Rei de Copas, o Eremita e a Temperança. As cartas aqui, Valete de Copas, o Carlo Ancelotti, já estão mais positivas com relação às cartas do Jorge Jesus, tá? Aqui já mostra Rei de Copas, é uma carta positiva, e eu vejo Valete de Ouros, aqui já são cartas indicando uma resistência menor dentro da CBF, até mesmo que pode vir dele. Aqui já mostra o interesse maior da CBF com relação ao Ancelotti do que em relação ao Jorge Jesus. Carta do Eremita e da Temperança. Temperança é uma carta aqui de meio termo, então assim, o que eu diria? O Eremita, eu ainda não cravo o Jorge Ancelotti, porque aqui tem o Eremita, dizendo aqui que é uma carta aqui de espera, de paciência, dizendo o seguinte: pode ser que não seja agora, mas em algum momento futuramente ele poderá sim ser cotado novamente, caso ele não seja agora, porque o Eremita fala de espera, de demora. Então pode ser que ele ainda não seja agora, mas esse nome, ele nesse momento está mais forte aqui para técnico da seleção brasileira, tá? Eu diria que esse aqui por enquanto eu vou deixar aqui anotar aqui um T de talvez aqui, porque as cartas dele estão bem melhores do que as cartas do Jorge Jesus, tá? Embora aqui não esteja cravando que será ele. Vamos ver o Guardiola. Pep Guardiola, que treina o Manchester City. Guardiola. O Guardiola será o próximo técnico da seleção brasileira? Guardiola será o próximo técnico da seleção brasileira? Guardiola será o próximo técnico da seleção brasileira, sim ou não? Guardiola será o próximo técnico da seleção brasileira? Vamos ver aqui. Quatro de ouros, as de copas, carta do diabo. Guardiola, eu vejo ele forte, um nome forte aqui. De fato, aqui as de copas, existindo uma possibilidade forte. Mas eu vejo aqui o 4 de ouros, que pode também me indicar algum tipo de resistência, que nem aparece aqui com o Jorge Jesus, tá? Carta do diabo aqui, tá? Algum tipo de tensão de resistência. Guardiola tem mais chance aqui? Eu vejo que o Guardiola tem muita chance, embora ainda haja muita resistência. A resistência é essa que pode ser, como eu disse, dele ou da própria CBF. Eu vou deixar ele aqui no talvez, porque depois eu vou tirar mais cartas para entender esse contexto aqui. Mas, por exemplo, quando a gente compara o Ancelotti com o Guardiola, de fato, as cartas aqui mostram que há muito mais chance do que Jorge Jesus, tá? E o Guardiola, eu vejo ele aqui muito bem, tá? Muito bem aqui cotado internamente, tá? Embora também haja algum tipo de resistência com relação ao nome dele. Vamos ver o Abel Ferreira. Abel Ferreira. Abel Ferreira será o próximo técnico da seleção brasileira? Abel Ferreira será o próximo técnico da seleção brasileira? Abel Ferreira será o próximo técnico da seleção brasileira? Carta da morte. 3 de espadas e 4 de paus. 6 de paus. Interessante isso daqui. Eu vejo que ele tem chance, sim. Vejo que o Abel Ferreira, ele tem chance, tá? Parece aqui um 6 de espadas, aqui algum tipo de evolução.
Um nome aqui que eu também eu vejo também algum tipo de estresse, tá? Podendo ser dele ou dentro da CBF. Mas é um nome aqui que eu vejo com bastante força, tá? Eu vou deixar aqui no talvez, porque realmente é um nome aqui que tá aparecendo com bastante força. Mas a carta da morte pode me indicar o seguinte: ou que apesar de tudo ele não irá aceitar, ou no fim a palavra final será de não, ou que se ele entra, ele vai promover alguma transformação, vai gerar muita tensão, mas ele promoverá uma transformação que no fim das contas vai dar muito certo, tá? Interessante aqui isso que eu tô vendo do Abel Ferreira. Vamos ver o Renato Portaluppi. Vamos ver o Renato Portaluppi aqui. Abel Ferreira também vou deixar aqui no talvez e depois a gente vai tirando mais cartas para entender esses cenários aqui de cada um. O Jorge Jesus aqui, pelas cartas do tarô, eu descarto, tá? Vamos ver o Renato Portaluppi, atualmente sem clube, né? Mas que ficou aí, né? Muito tempo no Grêmio, né? O Renato será técnico da seleção brasileira? O Renato será técnico da seleção brasileira? O Renato será o técnico da seleção brasileira? O Renato vai ser técnico da seleção brasileira? Vamos ver o Renato. Dois de paus. 7 de espadas. E roda da fortuna. 2 de copas. Vamos tirar mais cartas aqui pro Renato, que isso aqui me intrigou bastante esse resultado. Eu vejo o Renato um nome muito forte lá, tá? Eu vejo o seguinte, carta da lua com 2 de copas. Já ocorrendo conversas, tá? O Renato já pode ter conversado com alguém lá, porque aqui tem conversas e carta da lua. Alguém já andou conversando com o Renato, de fato se reunindo sobre essa possibilidade, tá? Segundo aqui o tarô, tá? Porque aparece aqui o 2 de copas com a carta da lua, que pode ter ocorrido já alguma conversa de bastidor, alguma conversa aí realmente não divulgada, enfim, existe essa possibilidade, tá? De já ter ocorrido alguma conversa aí com o Renato, bem séria, sobre isso. O Renato tem um nome muito forte, tá? Existe muita chance de ser o Renato. Porque eu vejo que já pode ter ocorrido essa conversa. É um caminho que está aberto, mas aparece ainda aqui um 7 de espadas. Não está fechado, não, mas assim, ele está sendo de fato um nome bastante cotado lá dentro, tá? Pode ser sim um nome aqui muito cotado lá dentro, e eu vejo assim que tem força de alguém aqui, alguém muito forte lá dentro, que realmente torce pelo Renato. Interessante, porque aparece aqui a carta do imperador. Alguém aqui que tem muita força, muito peso lá dentro, que realmente defende a ideia do Renato como técnico. E aqui o que me chama a atenção, por exemplo, em relação a Ancelotti, Guardiola, Abel Ferreira, embora sejam nomes que eu deixei aqui um talvez, eu vejo que o Renato tem de fato alguém com força, com poder que defende o nome dele lá, tá? Muito provavelmente. Eu vi isso bastante forte aqui do Guardiola. Eu vi do Guardiola também alguém com bastante força. Guardiola e Renato são nomes que eu vejo que alguém com bastante poder defende. Tá? Isso aqui tá interessante. Vamos ver aqui o Ancelotti. Não, o Ancelotti eu já vi aqui. Vamos ver aqui o Felipe Luiz do Flamengo. Felipe Luiz do Flamengo será técnico da seleção brasileira? Felipe Luiz do Flamengo será técnico da seleção brasileira?
Felipe Luiz, ele vai ser técnico da seleção brasileira? Cinco de ouros, 4 de espadas. Felipe Luiz, nesse momento, muito difícil, tá? Os nomes aqui que eu, pelas cartas, eu descarto. Que aqui aparece o 5 de ouros, 4 de espadas e 2 de paus, tá? Então, assim, o Felipe Luiz, e aqui 7 de copas, com 5 de copas. Felipe Luiz, tá? Nesse momento, 7 de copas fala de desilusões, expectativas criadas que não serão concretizadas. 5 de ouros, o vazio. 4 de espadas. Aqui tá dizendo que o Felipe Luiz ele tem chance, sim, de ser cotado novamente, futuramente. E até mesmo de um dia se tornar técnico, mas nesse momento muito difícil, tá? Eu nessa leitura eu descartaria Jorge Jesus e Felipe Luiz, tá? Nesse momento. Pelas cartas que caíram aqui do tarô, tá, gente? Pelas cartas que caíram do tarô, eu descartaria esses nomes, tá? Vamos ver aqui mais o Ancelotti, voltando para ele, que aqui caiu um talvez para o Ancelotti. Ancelotti, por favor, espiritualidade, me confirmem. Ancelotti será o técnico agora da seleção brasileira? Carta da morte, sacerdote, 3 de copas. Ancelotti, eu vejo que ele vai chegar muito perto, ele será um nome muito bem cotado, mas ainda não vejo ele, tá? O tarô não confirma. O Ancelotti, ele será muito bem discutido, ele é muito bem visto, mas ainda não vejo o Ancelotti se concretizando, embora eu veja muito interesse mesmo, ele está muito bem visto, muito bem cotado, mas o Ancelotti aqui, o tarô não confirma, tá? O tarô não confirma o Ancelotti como técnico. Então, assim, eu já descarto aqui Jorge Jesus, Ancelotti e Felipe Luiz. Vamos ver Guardiola, Abel Ferreira e Portaluppi, o Renato Portaluppi. Guardiola, do Manchester City. Espiritualidade, me falem aqui do Guardiola. Pepe Guardiola. Será técnico da seleção brasileira? Carta do mundo, 8 de espadas, valete de ouros. Eu vejo muita possibilidade do Guardiola ser técnico. Não confirma, mas eu vejo que a possibilidade é alta, mas está dizendo o seguinte: se o Guardiola entra, ainda não será o resultado esperado, tá? Então aqui tá dizendo, ele é muito bem cotado, mas ainda não é a hora dele, porque se ele entrar, eu não vejo ele trazendo a alegria e a satisfação aqui que os brasileiros esperam da seleção brasileira, tá? Não vejo. Não vejo ele conseguindo tirar o Brasil dessa situação e fazer o Brasil ser campeão novamente, tá? Não vejo aqui do Guardiola. Vamos confirmar aqui agora. Abel Ferreira do Palmeiras. Vamos aqui pro Abel Ferreira. Abel Ferreira do Palmeiras. Abel Ferreira do Palmeiras será técnico? Abel Ferreira do Palmeiras será o técnico da seleção brasileira? Carta da Torre, 6 de ouros, carta da força. Abel Ferreira, também, todos esses são cenários muito parecidos. É um nome muito forte, muito bem visto, mas também não vejo ele conseguindo ser técnico agora. E também está muito parecido com o Guardiola. Se ele for técnico, eu não vejo essa sendo uma experiência positiva para ele. Tá? Aqui as cartas mostram, porque aqui a gente tem a carta da torre com 6 de ouros e a carta da força, falando sim de possíveis quedas, dificuldades aqui muito fortes que ele terá que superar, tanto para de fato virar técnico, ser escolhido, quanto depois à frente da seleção brasileira.
Então, o Abel Ferreira, do talvez aqui eu também indico que um não. Vamos ver o Renato Portaluppi? Renato será o próximo técnico da seleção brasileira? O Renato será o próximo técnico da seleção brasileira? Carta da Torre, julgamento. Nome muito forte, mas aparece Carta da Torre aqui. Renato, nome muito forte, mas mas não deverá também ser confirmado. Interessante isso. Olha, o que a minha intuição tá dizendo dos nomes mais fortes que eu senti aqui, tá? O Ancelotti, o Renato Portaluppi, talvez, mas eu vejo o seguinte, apesar de lá dentro da CBF ser um nome fortíssimo atualmente que as cartas indicam, num último momento pode ser que não segure, tá? Mas olha, o Renato Portaluppi é um dos nomes mais fortes que tá aqui, tá? Eu diria o seguinte, tá? Guardiola, Renato Portaluppi e Abel Ferreira. Pra mim, Ancelotti talvez, tá? Tá muito difícil cravar isso aqui, tá? Muito difícil, porque eu vejo que lá dentro são nomes aqui muito fortes que estão sendo defendidos por pessoas que têm muito poder, tá? Mas aqui eu vejo Renato. Vamos tentar afunilar isso aqui. Vamos tirar mais cartas aqui do baralho cigano. Abel Ferreira, Guardiola e Renato. Abel Ferreira. O Abel Ferreira vai ser técnico da seleção brasileira. Vamos agora para o Guardiola. O Guardiola será técnico da seleção brasileira. Guardiola difícil. O Guardiola, eu vejo uma resistência forte também contra ele, algum problema de relacionamento aqui que ele pode ter, tá? E vamos ver o Renato. Renato. Os nomes mais fortes aqui, afunilando, Abel Ferreira e Renato. Abel Ferreira e Renato. Abel Ferreira e Renato são os nomes aqui que as cartas caíram com mais força. E a chave caiu com o Renato. É importante dizer que existe margem de erro aqui nessa interpretação. Como qualquer interpretação que eu coloco aqui no canal, posso errar sim a interpretação das cartas. Mas, entre os nomes aqui que eu tirei, Abel Ferreira e Renato são os nomes mais fortes, tá? Mais fortes. E o Renato é o que tem aqui alguém aqui de maior peso defendendo ele lá. É isso que me chama a atenção. Abel Ferreira e Renato, principalmente o Renato, sendo um que enfrenta resistência muito forte, mas também uma defesa muito forte do nome lá dentro. Tá? Eu espero que essa leitura tenha ajudado você. Ficou uma leitura longa, mas aqui a gente tá vendo muitos nomes, tá? Mas eu fiquei aqui entre Abel Ferreira e Renato com muito mais força aqui para o Renato, embora o Abel Ferreira, ele também tenha cartas muito, muito, muito positivas, tá? Gente, façam as escolhas de vocês com responsabilidade. Aqui é um instrumento da espiritualidade, trazendo mais luz e informações para quem ama o futebol,
né? Quem quer saber tudo sobre futebol. Então, assim, entendam que tudo isso daqui, o objetivo é trazer diversão, trazer luz, né, para quem ama futebol, né? Não é incitar rivalidade ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Existe margem de erro na interpretação? Existe sim. Certo, queridos? Vamos ver aí o que vai ser anunciado em breve.